Meu bom dia, sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito do milênio. Se acaso alguém, por acaso que está vendo esse vídeo, não sabe do que se trata o milênio, é 1000 anos em que o Senhor Jesus vai reinar nesta terra, ele estará presente aqui nessa terra, vai ser o governo mundial. Então, serão 1000 anos. Bom, por que a gente está fazendo esse vídeo falando a respeito do milênio? Quando eu estava ainda, muitos anos atrás, quando eu estava ainda na escola dominical, escola bíblica, eu aprendi, me ensinaram que o milênio é o governo de Cristo e, portanto, é a bênção total, que não ia ter nada do que fosse mal, nada do que fosse ruim, não ia existir nada de ruim. Tudo seria maravilha. E usavam principalmente o texto do livro de Isaías, no capítulo 65, que nós vamos ler agora esse texto. E vamos ler outros textos também, daí vamos ter considerações para nós ver que o que eu aprendi como sendo os 1000 anos que Cristo vai reinar aqui nessa terra, não foi completo. Não foi completo o que me ensinaram a respeito dos 1000 anos. Que agora nós vamos tentar então completar, e eu espero que vocês que me assistem, vocês possam então entender do milênio. Se acaso ainda não tenho esse conhecimento mais completo, vocês possam ter um conhecimento mais completo, como eu tive, e assim eu e vocês, nós estudamos a palavra de Deus, e o nosso professor é o Espírito Santo. Que maravilha, né? Que entre eu e vocês não tem professor, não tem mestre. Mestre é o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo e da sua palavra. Vamos aos textos, então. Ali, como eu falei, o texto de Isaías. Como você vê aí na tua tela, Isaías capítulo 65, do verso 17 até o 25. Só que tem um detalhe. Quando eu aprendi isso aqui, há muitos anos atrás, eu aprendi tudo, esses versículos do 17 ao 25, como sendo milênio, parte do milênio. Mas agora eu descobri que aqui tem que ser para nós entender como realmente como realmente está ensinando a palavra de Deus. Então nós temos de dividir em duas partes. Do verso 17 ao 19 trata de um assunto, do verso 20 ao 25 trata de outro assunto. Ou seja, do 17 ao 19 trata não do milênio, mas de novos céus e nova terra. Do versículo 20 ao 25 trata daí sim do milênio. Vamos ao texto então. Veja. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E o verso 19: exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei em meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Por que aqui fala de novos céus e nova terra? Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Então já tá sendo bem claro que Deus está dizendo que cria novos céus e nova terra. E nesses céus e nova terra, fala que o gozo, a exultação ali é perpétua, perpetuamente, quer dizer, é eterno. Aqui já está falando do estado eterno, já está falando da eternidade. Aqui fala que Deus vai se alegrar no seu povo e que nunca mais, falando de eternidade, portanto, nunca mais se ouvirá nela, onde em Jerusalém,
voz de choro nem de clamor. Quer dizer, não vai ter tristeza, não tem choro, não tem clamor, não tem tristeza, é tudo alegria. Mas aonde que é essa alegria? No milênio? Não. Novos céus e uma nova terra. Agora vamos ver aqui o milênio. Veja bem, do versículo, o mesmo texto de Isaías 65, só que do versículo 20 ao 25, agora veja como modifica aqui. Não haverá mais nela, está falando da mesma Jerusalém. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, já veja bem que aqui já não está falando mais de um estado eterno. Aqui está falando de um tempo dentro da eternidade. A eternidade não tem tempo, não tem relógio, não tem calendário. É uma coisa só. Porque não tem fim, então não precisa ter tempo. Já o tempo em que nós vivemos é um tempo dentro da eternidade que tem relógio, que tem calendário, que tem época. Como eu vi aqui, veja bem aqui, porque morrer aos 100 anos é morrer jovem. O que significa que as pessoas vão, talvez, ter idade como Adão teve, 930 anos. As pessoas vão viver muito tempo, mas vão morrer. Ao passo que aqui, no novo céu e nova terra, não vai ter morte, não vai ter tristeza. O que é que causa maior tristeza? A morte do ente querido, que aqui diz que não vai ter. E nós vamos ver mais para frente que no novo céu e na nova terra não vai existir morte. Então, estes versículos estão falando da novo céu e nova terra, no mesmo texto. Estes versículos para baixo está falando do milênio. No milênio as pessoas vão morrer, só que vão ter vida muito longa. E vão ser muito felizes, sim. Agora vamos ver mais para frente os outros versículos. Eles edificarão casas, nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade, veja que está falando de vida longa. Aqui nós vimos que a pessoa morreu aos 100 anos, é morrer jovem, novo. Então aqui está falando da idade longa que as pessoas vão ter, mas que vão morrer. Então, né? Porque a longevidade do meu povo, de Deus falando, né? Será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para calamidade. Olha que maravilha. Porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aqui, amados, está falando, veja que está falando, esta aqui é as maravilhas, as bênçãos do milênio para aqueles que estiverem vivendo nesta terra, nessa época, na época que o Senhor Jesus está reinando. Então vai ser muito maravilhoso. Mas vamos ver por que vai ser maravilhoso. É porque o Senhor Jesus está reinando, sim. Mas qual é a consequência do Senhor Jesus reinar que vai trazer essas bênçãos maravilhosas para a terra? É isso que nós vamos ver aqui, que não ensinaram para mim. Agora veja que nós vimos aqui, então, novos céus e nova terra que Deus prometeu criar, e vão ser eternos. As pessoas que viverem em novo céu e nova terra não vão morrer, vão ter vida eterna. E nós vimos que antes dos novos céus e da nova terra, Jesus vai reinar por 1000 anos nessa terra e vai ser uma bênção maravilhosa, inclusive com
vida muito longa. Percebe? Agora vamos então, nós vimos em Isaías, agora vamos ver no livro de Apocalipse o que João viu. O que foi revelado, que o Senhor Jesus revelou para João a esse respeito, ali na ilha de Patmos. Veja, a visão de João na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 4. São bastante versículos, mas vamos ver, esses dois versículos já é suficiente. O que João viu? João viu aquilo que o profeta Isaías anunciou para a nação de Israel. Novos céus e nova terra que Deus ia criar. Aqui, no Apocalipse, João já viu numa visão esses novos céus e essa nova terra. Ó, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E no versículo 4, né, fala de mais bênçãos ali, daí no versículo 4 diz, ele enxugará, Deus, né, enxugará dos olhos toda lágrima. E lembra que eu falei há um pouco atrás ali, que no novo céu e na nova terra não ia existir morte, que a morte ia desaparecer. Se não existe morte, as pessoas vão ter vida eterna. Então, na eternidade, lá na eternidade, no novo céu e na nova terra que Deus vai criar, vai ser eternidade, vai ser vida eterna. Porque a morte não mais vai existir. Então João viu na ilha de Patmos, né, naquela visão, novo céu e nova terra, e viu que Deus ia enxugar as lágrimas dos que estivessem vivendo nessa terra, nesse tempo, e a morte já não existirá. Está vendo? Novo céu, nova terra, não existirá morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja, combina com a profecia de Isaías. Agora, veja bem aqui no capítulo 20 do Apocalipse, no versículo 14, falando sobre a morte. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, primeira carta, no versículo 15, no capítulo 15, versículo 26, nos informa que o último inimigo a ser destruído é a morte. É o último, mas vai ser destruído. Vai ser destruído porque no novo céu e na nova terra não vai existir morte, não vai existir tristeza, não vai existir choro, não vai existir dor. Que maravilha, né? Esse povo bendito dessa época, veja isso aqui, João viu essas coisas numa visão, ele viu acontecendo aquilo que ainda vai acontecer lá na frente. As coisas de Deus, né, dessa maneira. Então, ficamos cientes que no milênio vai ter morte, sim. As pessoas vão morrer, mas com idade muito avançada. Vai ser uma bênção milênio, mas ainda não é novo céu e nova terra. É Jesus preparando esta terra para a criação de novos céus e nova terra. Beleza? Então, uma vez nós entendendo isso aqui, então nós vamos ver mais uma passagem de Isaías para encerrar essa parte, para nós passar para a parte do milênio. Veja bem, nós vimos até que Isaías, no capítulo 65, vimos Apocalipse, vimos 1 Coríntios, e agora vamos ver Isaías de volta, mas no capítulo 11. Veja o que diz aqui, Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Fala do mesmo assunto. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará. Aqui está falando do nascimento do Senhor Jesus. Que ele vem da descendência de Judá, assim, da descendência de Jessé.
Jessé é um antepassado longínquo lá do Senhor Jesus. Então aqui Isaías está falando que da raiz de Jessé ia brotar o rebento, né? E um renovo ia frutificar. Esse é o Senhor Jesus. Agora veja o que é que acontece com o Senhor Jesus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Veja bem que aqui fala o Espírito do Senhor, letra maiúscula, falando do Espírito Santo. Aqui fala, e os outros espíritos aqui, em letra minúscula, fala do Espírito humano de Jesus. Jesus tinha o Espírito Santo de Deus, ele tinha o Espírito humano também, né? Então, aqui fala de 7 espíritos: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, Jesus Cristo. Agora, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Note que o Senhor Jesus, quando ele estava aqui, presencialmente, nos seus dias da sua carne, ele sempre falava assim: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu falo as coisas que eu ouvi. Ele sempre, tudo que o Senhor Jesus fez aqui foi a vontade do Pai, foi o cumprimento da vontade do Pai. Então veja que aqui fala que o Espírito repousar sobre ele e ele julgar segundo, não ia julgar segundo a vista dos seus olhos, mas segundo o ouvir dos seus ouvidos, o que ele ouviu do Pai. Esse foi o Jesus que teve aqui nessa terra. Daí sabemos que ele foi crucificado, né, morreu, o sangue foi derramado, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está à direita do Pai. Agora fala aqui, veja bem que aqui falou que sobre ele não julgar segundo o que ele via, mas segundo o que ele viu, claro, Pai. Agora aqui já está no versículo 4, já passa a falar do milênio. Mas julgará lá na frente com justiça aos pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Eu já vi, tem uns grupos aí que acreditam de uma maneira diferente. Eles dizem que Jesus ferir a terra e matar o ímpio não era literal, veja, que é com a vara da sua boca, então é com a palavra sim que ele ia matar o ímpio e ferir a terra. Mas veja bem que o sopro da sua boca, a vara da sua boca, não significa soprar assim e a pessoa vai cair duro lá. Por exemplo, o anticristo, nós vemos lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nós vemos ali que ali está escrito que o Senhor vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, dos seus lábios. Nós vamos entender isso aqui, amados, o que sai da boca, uma espada aguda saía da sua boca para com ela ferir a terra. Muitas pessoas pensam acham que o evangelho vai ser pregado e as pessoas, todo o ímpio vai se converter. Toda a humanidade não vai ficar um. Mas não é isso, por causa que a própria palavra nos mostra que o lago de fogo vai ter muita gente lá. Então não vão se converter tudo com a pregação do evangelho. A espada que sai da boca, o sopro que sai da boca, a vara que sai da boca para disciplinar as nações, amados. Veja bem, Jesus vai reinar por 1000 anos e ele é o chefe supremo das nações. Então vai ter governantes, vai ter governo designado por ele. Principalmente a nação de Israel vai governar essa terra. Vai ser um governo como tem hoje, digamos, aqui no nosso Brasil, tem o presidente, daí tem os governadores de estado, tem os prefeitos,
que são governos distribuídos. Assim, o Senhor Jesus será o governo principal, só que não do país, da terra toda, do globo inteiro. E vai ter as pessoas que vão governar debaixo da ordem dele. Nesse tempo do milênio, não vai ter suborno, não adianta o rico chegar com dinheiro e querer comprar justiça, esse tipo assim, porque não, a justiça vai ser executada. Como nós vimos aqui, que julgará com justiça. Então não tem essa, ninguém vai escapar da justiça, da reta justiça. Agora, como que será esse ferir a terra com a vara da sua boca e matar com o sopro do seu lábio? Ordem. A ordem que sai da boca do Senhor Jesus, o mandado dele, que ele distribui para os governos que vão estar governando debaixo das ordens dele nessa terra, vai sair, amados, as sentenças de morte e as mais diversas sentenças para o povo que tiver aqui, para os ímpios. Porque nós vemos que haverá maravilhas para os justos e os injustos vai ser esse aqui. Vai ser a ordem de execução. Nós vamos ver isso aqui logo mais à frente. Então, prosseguindo aqui, ó, nós vemos que aqui está falando do milênio e que já está falando de justiça. Um governo com justiça, um governo que não tem suborno, não tem corrupção. É um governo justo. Veja aqui, e a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Agora veja bem, as bênçãos que vai ter no milênio vai ser decorrente dessa justiça, desse governo de justiça, desse governo que aniquila o ímpio, que varre o ímpio da face da terra. Então o justo vai poder viver com tranquilidade, com alegria, livre da opressão do ímpio. E não é só as pessoas, a natureza toda vai ser liberta. Como nós vimos lá, o que nós já vimos antes, e mais aqui nós vimos, veja aqui os animais, ó, morará o lobo com o cordeiro. Veja bem, o cordeiro é o alimento do lobo. É o alimento do lobo. O lobo é predador. Se ele pega o cordeiro, ele destrói e se alimenta do cordeiro. O leopardo com o cabrito. O cabrito é o prato predileto do leopardo, né? Se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e o animal cevado, aquele gordinho, né? Vão andar juntos, o leão e o animal cevado vão andar juntos. E um menino pequeno guiará. A vaca e a ursa passarão juntos, seus filhos se deitarão juntos, olha que maravilha. E o leão comerá palha como boi. Por que vai ter essa maravilha na natureza? Porque não vai existir animais carnívoros, vai ser todos animais assim, vegetarianos, por assim dizer. Veja bem, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Para quem não sabe, a áspide é a cobra venenosa. É aquela cobra mortal, mortífera, né? E a criança desmamada, né, colocará a sua mão na cova do basilisco. O basilisco é escorpião. Tente tocar no escorpião hoje para ver o que acontece. Lá a criança vai brincar com o escorpião e não vai acontecer nada. Plena harmonia, plena paz, a natureza toda. Porque sabe o que acontece? Nesses 1000 anos, o diabo, Satanás, vai estar preso durante os 1000 anos. E é ele que faz essa malquerência, né, aí na natureza, porque o homem, Adão e Eva, entregaram a Satanás todo o gerenciamento, né, toda a administração deste mundo que Deus te entregue a Adão. Percebe? Bom, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Hoje, amados, se falar do evangelho autêntico, evangelho da graça, evangelho da salvação para as pessoas viram as costas, saem. Não querem nem ouvir.
Eu é uma vergonha a quantia de seguidores que eu tenho no YouTube é 49. Desde 1914 eu tenho o meu canal no YouTube, eu tenho 49 seguidores. Eu não estou atrás de seguidores. Não me preocupo com isso. Mas a gente vê que, como a gente prega a verdade, é porque eu não estou ligado a nenhuma denominação, então não tenho que dar satisfação para ninguém, tem que ser desta ou daquela maneira. Eu simplesmente né, passo para vocês segundo o que eu entendo das coisas de Deus, segundo o meu temor para com Deus, para com o Senhor. Eu não tenho que ter medo de falar uma coisa e de repente ser disciplinado porque falei errado, porque não sei o que. Eu só peço que o Senhor me guie para que eu fale o que é certo para vocês. Então, isso fere e vai de encontro a muitas pregações, a muitos ensinos que são interesseiros, né, que têm outros interesses, não é exatamente levar o evangelho da salvação para as pessoas. Você percebe? Então, é isso que acontece. Veja, nós vimos aqui, voltando ao assunto, então nós vimos todos esses textos mostrando Nova Céu e Nova Terra e o milênio. Por quê? Porque no mesmo texto fala dos dois assuntos e pode gerar confusão na mente das pessoas. Então assim fica mais fácil de separar os assuntos, que é milênio, que é Nova Céu e Nova Terra. No milênio, qual é a diferença? No milênio, Jesus vai governar, vai ser maravilha, mas vai existir ainda a morte, vai existir uma série de coisas que não é só assim tudo maravilha. Já no novo céu da nova terra vai ser tudo maravilha, porque não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter nada. Agora vamos ver aqui, ó. Este versículo aqui, ó. O milênio. Bom, vimos aqui as duas partes, agora vamos ver. Vimos que no milênio as pessoas vão morrer de 100 anos, vão ter alegria, vão ter, enfim, vão ter uma vida maravilhosa aqui na Terra. Não é o novo céu e a nova terra, é essa velha terra. Mas Jesus está governando. Mas como que eles vão ter tudo aquilo que nós vimos ali, as pessoas viver 100 anos, as pessoas ter essa felicidade maravilhosa? Nós vimos já que o Senhor Jesus vai governar esses 1000 anos e vai governar com justiça. Então, o que essa justiça vai fazer? Veja, é o resultado dessa justiça, desse governo de justiça que o Senhor Jesus governa através dos seus comandados, que vai trazer aquela paz, aquelas coisas gostosas, aquele tempo gostoso de viver nessa terra. Mas só que como que essa justiça se processa para que então haja aquela felicidade? É aqui que nós vamos ver. Aqui que não me ensinaram, mas que a palavra de Deus me ensina. E que aqui, coisas que me ensinaram errado, agora a gente pode consertar, pode ver o certo, direito, para a gente ter a alegria e a satisfação de compreender melhor a palavra de Deus. Então vamos aqui no Salmo 37. Eu peço que vocês leiam o Salmo 37 inteiro, meditem nele, todos os versículos, porque esse salmo aqui é muito pregado hoje em dia. Por exemplo, assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Como sendo o anjo do Senhor, hoje ele está ao redor de cada cristão, cuidando, livrando. Só que eu vou contar só de um vídeo, que eu vi um pedaço lá, mas se vocês procurarem, vocês vão ver muito desse tipo de coisa. Eu vi um vídeo onde um carro, até era, por sinal, era um Escort, no começo que saiu o Escort, um Escort que ele bateu de frente com um caminhão na rodovia e capotou, desceu a ribanceira e estava lá embaixo, lá no mato. Uma família inteira morreu.
E era família de crentes, de evangélicos. No para-brisa de trás do escorte estava assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Bom, era uma família evangélica. Por que, que o anjo do Senhor não livrou essa família? Por quê? Então, veja bem, hoje em dia aparece muita interrogação, muitos porquês, muita indagação, e muitas pessoas estão deixando as igrejas evangélicas, estão deixando a cristandade desiludida por promessas que não se cumprem na vida deles. E daí, às vezes, quando eles falam, é porque você não tem fé suficiente. A gente vê muitas pessoas que proclamam a cura: tenha fé em Deus, no Senhor Jesus, e determinamos e tal, tal. Mas essa mesma pessoa que proclama essa cura, quando fica doente vai no médico. Vai procurar um médico. Então, por quê? Será que não tem fé também? Então, amados, esse tipo de coisa, sabe por que acontece? A gente abre esse parênteses aqui por causa disso aqui, como vocês estão vendo, o Salmo 37, que fala do milênio, as pessoas querem aplicar hoje na igreja. Está falando para aquele povo que vai estar vivo depois da grande tribulação, depois de tudo, lá no governo de Cristo. Não é nada para hoje. E as pessoas, então, juntam tudo isso e fazem uma miscelânea que é para colocar esperança nas pessoas, na vida das pessoas, falsa esperança. E o resultado, amado, é isso que acontece. As pessoas verem as coisas totalmente diferentes que está aqui, e quem que fica como mentiroso? As escrituras, Deus, o Espírito Santo e as pessoas. Eu tenho visto, amado, pessoas que saiu da igreja evangélica e hoje está no espiritismo, está lá no candomblé e coisas assim, desiludida, com promessas que tem na Bíblia que não se cumpriu para eles. Mas não se cumpriu por quê? Porque não era para eles, era para outro povo. Enganaram e iludiram as pessoas. Então vamos ver este salmo que está falando do milênio, como que vai se processar a justiça no milênio. Vocês viram que a capa deste vídeo aparece lá um patíbulo e uma pessoa lá, né? Com uma corda no pescoço. Então vamos ver aqui o que acontece. Por quê? Porque me ensinaram que não ia acontecer essas coisas, que não ia acontecer nada dessas coisas no milênio. É só maravilha, porque Jesus estava treinando. Só que esqueceram de me ensinar que Jesus... quando ele veio a primeira vez, ele veio para ser cuspido, crucificado, pisoteado muito. Agora ele vem para fazer justiça. Você pegando a Bíblia, você vai ver, para entender bem essas partes, você vai ver que o milênio está relacionado com a volta do Senhor Jesus. Está relacionado com a ressurreição, está relacionado com diversas coisas. Então, muitas vezes, para entender determinadas passagens, é preciso que a pessoa entenda de outras coisas. Então, vamos agora aqui o texto. E aqui está falando do que vai acontecer no milênio antes das pessoas viverem 100 anos, de terem alegria e, enfim, viverem aquela maravilha que nós vimos, as promessas. Antes daquelas promessas, vai se cumprir isso aqui. Salmo 37, os versículos aqui, leia o salmo inteiro. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Esse salmo está falando lá no milênio, quando os ímpios são exterminados, porque não adianta que o anjo do Senhor acampa sobre os redor dos que o temem os livres, enquanto, amado, nós estamos vivendo nessa terra onde o ímpio tá aí, solto, livre e tranquilo. Você percebe? Aqui nós vemos jogo de palavra falando, nós vemos um contraste, o que acontece para o ímpio e o que acontece para o justo. Né? Os justos vão viver eternamente. Os ímpios, nós vemos aí o que vai acontecer com eles. Então fala que mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio.
Lembra que nós vimos nos versículos passados que quando for estabelecido o novo céu e a nova terra, a morte já não existirá? Pois está aqui, não existirá o ímpio. O ímpio vai junto com a morte, vai ser retirado. Procurarás o seu lugar e não achará. Mas os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. A terra vai se encher do conhecimento de Deus e o justo vai estar seguindo os conselhos do Senhor e por isso vai ter vida longa e vai desfrutar de tudo. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Veja bem. Primeiro, os ímpios vão ser desarraigados e daí então, no novo céu e na nova terra, os justos vão viver para sempre, eternidade. Mas a descendência dos ímpios será exterminada antes do novo céu e da nova terra. Espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera, procurei-o e já não foi encontrado. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Então, aqui, amados, cai por terra aquilo que determinados grupos religiosos dizem que todos vão se converter, o ímpio vai se converter e vai ser morto o pecado dele pela palavra. É o pecado dele que vai ser morto, porque ele vai ouvir o evangelho, vai se converter e assim toda a terra será salva. Não é isso, amado. Está falando que eles vão ser destruídos, que vão desaparecer da presença dos justos. Os justos vão poder viver sossegados, sem serem oprimidos pelos ímpios. Porque eles vão ser lançados tudo no lago de fogo. Lembra que eu falei que milênio, novo céu, nova terra, estão relacionados com a volta do Senhor Jesus, está relacionado com a ressurreição. Quando nós falamos que os ímpios serão destruídos e serão exterminados, eles serão exterminados da presença dos justos. Eles vão ficar lá no lago de fogo e os justos vão estar nessa terra. Veja que aqui está falando nação de Israel, porque o arrebatamento da igreja é outra coisa, a igreja é outro povo que Deus trata diferente. Aqui, amados, está falando, veja bem, está falando do povo de Israel e aqueles de outras nações que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar para reinar. Isso aqui, a igreja já foi arrebatada, já está com o Senhor Jesus lá no céu há tempo. Agora eu vou deixar com vocês este versículo aqui para vocês memorizarem. Guarde isso aqui, copeie. Anota aí num papel. Salmo 101, versículo 8. Manhã após manhã. Manhã após manhã, todo dia de manhã, o que vai acontecer? Destruirei todos os ímpios da terra. Para quê? Para limpar a cidade do Senhor dos que praticam iniquidade. Este é o que Jesus vai fazer no começo do milênio. Aí, quando não houver mais ímpios sobre essa terra, então começa a se viver uma vida totalmente diferente aqui nessa terra. É claro que terminados os 1000 anos, Satanás vai ser solto, ele vai sair pelo mundo, arrebanhar os exércitos para fazer guerra contra Israel, e daí vai ser o extermínio total, Deus vai mandar fogo do céu e vai exterminar. Então, vão ser todos mortos, e os justos vão ficar vivos
para viverem para sempre, e daí acontece a ressurreição dos ímpios, dos perdidos, de todos aqueles que morreram em todas as épocas, longe de Cristo, longe de Deus. Então eles vão ressuscitar para serem lançados no lago de fogo. Você pode ver isso lá no final de Apocalipse. Agora, para aqueles, amados, que dizem assim, Deus é amor, Jesus é bonzinho, o reino milenar vai ser um reino de paz, um reino de tranquilidade, um reino de... Sim, em parte está certo, vai ser, mas vai ser no final. No começo, vai ser sim. A justiça vai ser feita, a ordem do Senhor vai ser a pena capital para os ímpios. Então, como a ordem da boca do Senhor é a espada, é a morte para o ímpio. Por isso que é o sopro da sua boca. Agora vamos ver aqui, para as pessoas que acham que Jesus é manipulado, que é só mandar que ele faz, que tal, e que é bonzinho. Lembre que o amor de Deus é tão grande para com os justos, que para que os justos tenham paz, ele tem que exterminar o ímpio. Então, até o extermínio dos ímpios é uma obra de amor de Deus. Então não vamos, amados, ficar pensando assim, mas Deus é bonzinho, Deus só faz. Não vem nada de mal da parte de Deus. Para o justo não, mas para o ímpio sim. Para o ímpio, veja bem quem é Jesus para os ímpios aqui. Este é Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 16. Você viu Jesus totalmente diferente daquele que estava lá na cruz, daquele que dizia eu tenho sede, que dizia Deus meu, por que me desamparaste? Veja o Jesus que havia morrido. Muita gente vê aquele Jesus sofredor. Mas o Jesus de agora, o Jesus que vai voltar, é esse aqui, ó. Vi o céu aberto e eis o cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja por justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muito diadema. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com... O que ele está vestido? Como é que é? Um manto tinto de sangue. Será que é sangue dele? Não, o sangue dele ele derramou na cruz do Calvário. Lá ele apanhou, lá ele foi coroado de espinho. Aqui é outro sangue, ele pisa o lagar, sangue de ímpio. Né? Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus, o próprio Jesus. E seguiam o exército que há no céu, montado cavalos brancos com vestiduras de linho finíssima, branco e puro. Sai da sua boca, veja bem que nós já comentamos aqui, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. A espada afiada que sai da sua boca, espada amada, significa morte. Significa pena capital. Então o próprio Senhor Jesus ordena a pena capital. Os governantes, os juízes da época vão decretar a pena capital por ordem do Senhor Jesus. Vai ser a lei. Veja que regerá com cetro de ferro. Não é aquele Jesus que apanhou que se dava pena. Agora ele regerá, reger significa governar, significa dominar. Veja o regente de uma orquestra, toda a orquestra toca pela sua batuta, pelo seu comando. Percebe? Então aqui ele vai fazer isso aqui. Jesus vai estar com a batuta, comandando tudo no mundo. Mas é um cetro de ferro. Não é como no passado que o Senhor veio para salvar, agora ele vai vir para julgar e para pôr as coisas no devido lugar. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu
mantém na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o Jesus, amados. Jesus é amor? É. Mas é justiça. E a justiça que não se suborna, que não se vende, que nada pode comprar e que nada revoga a justiça dele ali. Ok? Amados, guarda este salmo. 101, versículo 8, está falando do milênio. Manhã após manhã. Lembra da capa deste vídeo lá? Aquele patíbulo, aquela pessoa lá enforcada. Eu não sei, amado, se a pena lá vai ser enforcamento, decapitação, apedrejamento, como que vai ser? Simplesmente os ímpios, manhã após manhã, vão sendo executados para limpar a cidade, limpar Jerusalém, daquele povo que vai viver naquela época, para que possa viver em paz. Beleza, amados? Terminamos, ficou um pouco longe. Eu não me importo, eu não me canso, amado, a gente tá comentando isso aqui para que fique bem explicado para nós, na nossa mente, no nosso coração, que nós possa louvar a Deus, que nós possa nos regozijar no Senhor. Deus revelar para nós a sua palavra maravilhosa. Agora veja, amados, essa parte do milênio, o vídeo ficou um pouco longo e ainda eu resumi, porque ficaria muito mais longo se nós fossem mais outras partes ainda. Agora, amados, o estudo da Bíblia, para que ele seja certo, para que se encaixe, se complete, é preciso estudar sistematicamente. Muitas pessoas desistem e daí não aprendem. Daí aprendem tudo distorcido, como eu aprendi, graças a Deus a gente está, né, à medida que o tempo vai passando, Deus vai, pela sua misericórdia, nos ensinando e nos mostrando o que é certo e o que é correto, certo? Mas é preciso, então, a pessoa saber fazer a divisão na Bíblia e depois juntar dessa divisão as partes e encaixar parte por parte para então poder formar um todo e entender um tema, entender alguma coisa que nós estudamos. Então você veja, essa parte do milênio, por que é ensinada muitas vezes errado? Porque tem pessoas que não conhecem nada das dispensações, das alianças, e daí mistura tudo e daí não fecha, não encaixa, não tem jeito. E o resultado, amado, é pessoas sendo desiludidas com as escrituras, desacreditando e indo para lugares estranhos, para lugares escuros, abandonando as coisas de Deus. Que tristeza, né? Então vamos nós, amados, ter o nosso zelo com as coisas de Deus e procurar com zelo, com oração, né? Com coração, com fidelidade para com Deus, aprender, querer saber a verdade com a intenção de transmitir essa verdade para outras pessoas também. Certo? Então isso daí nós vamos ver que a Bíblia fala de dispensações. Duas grandes dispensações. Tem outras, mas vamos falar dessas duas grandes dispensações, que é a dispensação da lei e dispensação da graça. Isso está no livro de João, no capítulo 1, versículo 17. Né? Segundo o que está escrito ali, o Senhor Jesus falou. Né? Porque ali que está escrito, o apóstolo João, ele escreveu o que aconteceu na vida do Senhor Jesus. E ele diz ali, ó, porque a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Portanto, há uma divisão entre lei e graça. Então, o que é que a gente entende? Que para a lei, Deus dispensou um tempo e entregou essa lei para um povo, que é Israel.
A graça, nós vimos que não é lei, é outro departamento, outra coisa que Deus entregou para a igreja através do Senhor Jesus. Então, assim, daí o que acontece hoje? Ou por ignorância, ou por interesses escusos, pessoas pegam coisa que é para Israel e joga para a igreja, pega coisa que é da lei e joga para a graça. Daí não fecha. Assim como o estudo do milênio, há muita coisa errada, por quê? Porque, como já dissemos anteriormente, o milênio ele está, de certa forma, relacionado com dispensações, lei e graça, entre outras. Está relacionado com a ressurreição, está relacionado com a volta do Senhor Jesus. Então, para entender, precisa a pessoa saber um pouco dessas coisas. É o que nós tentamos passar nesse vídeo aqui. E olha, além das dispensações, tem que saber as alianças também para nós compreender melhor. Tem aliança que Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com o rei Davi, Deus fez aliança com Israel. Então, quando a gente conhece todas essas particularidades da Bíblia, na hora, amado, de fechar um tema, a gente reúne esses textos que estão separados, então a gente separa cada coisa no seu lugar, para a gente não misturar e não fazer um angu que depois ninguém entenda. Ok? Ficou longo o vídeo, né? Amados, minha gratidão a Deus para o privilégio de poder falar da sua palavra, ele me permite isso. A minha gratidão a vocês, poucos que me acompanham, que tenham paciência de acompanhar nos meus vídeos. Eu creio que é o Espírito Santo na vida de vocês, querendo com fidelidade conhecer mais a respeito do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Mestre, né? Que bom que assim. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que abençoe a família de vocês. Eu peço que olhem por mim, para a minha família também. E encerrando este vídeo, né, se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.